Olá, meus irmãos. Hoje tenho a incumbência de fazer um pequeno vídeo falando sobre a arte de ser mãe, né? Que responsabilidade, a arte de ser mãe. Creio que seja o maior desafio de todos os tempos, né? A arte de ser mãe. Mas eu não poderia começar esse vídeo de outra forma, senão dizendo da sublime graça que Deus nos deu de sermos mães, né? Muito embora tenhamos muitos desafios, todos os dias, desafios na criação dos nossos filhos, desafio nesse mundo que nós vivemos hoje, Deus nos presenteou com uma graça indescritível, né? Só quem é mãe sabe o que é ter um filho, o que é o amor por um filho que nós temos. E então, antes de começar, né, propriamente no material, a graça de ser mãe, né, a honra de ser mãe, eu quero deixar registrado aqui que Deus nos abençoou, né, Deus nos agraciou, nenhuma outra experiência é igual a esta, né. Então nós vamos começar orando, né, eu gostaria de orar, pedindo que Deus nos abençoasse, que Deus pudesse falar com você que está enfrentando desafios relativos à maternidade, que Deus possa te abençoar nesta noite, né, neste vídeo, que Deus possa te abençoar, que Deus possa te ajudar a passar por estes momentos. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada por mais este dia de vida que o Senhor nos dá. Obrigado pela oportunidade que temos de ser mãe, Senhor. Que o Senhor nos capacite a seguir em frente, a fazer da forma correta, a fazer aquilo que o Senhor deseja. Abençoa cada mulher que estará me ouvindo, a cada pessoa que estará me ouvindo neste vídeo, que tem passado por dificuldades, Senhor, que possam buscar em Ti a sabedoria, a forma correta de proceder. Que o Senhor possa abençoá-las, a cada uma, abençoar meu lar, o lar de cada uma que está ouvindo, em nome de Jesus. Amém. E eu gostaria de começar lendo a palavra de Deus que está em Mateus, capítulo 12, do versículo 46 ao 50. Pode me acompanhar só com a leitura, tá bem? Então diz assim: Falava ainda Jesus ao povo, e eis que a sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos disse: Eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é minha mãe e meu irmão. Amém? Nós vamos mais para frente falar desse texto, mas esse é o texto base que nós vamos trabalhar nesse vídeo. E para começar, falando dos desafios da maternidade, né, da graça de ser mãe, eu gostaria de falar às grávidas, né? Primeiramente as grávidas, as gravidinhas aí de plantão. Temos, né, no nosso convívio algumas grávidas, já tivemos muito mais, né? E o Senhor tem nos abençoado, tem abençoado essas mulheres com o dom de gerar, né? Mas nesses dias que nós estamos vivendo, certamente, né, há muita apreensão, há muita inquietude sobre o futuro. O que será, né? O que será quando meu filho chegar? Principalmente aquelas que estão muito próximas de dar à luz, né? O que será, né? A ansiedade que pode estar no coração dessas grávidas. Eu queria deixar uma palavra de encorajamento. Nós precisamos confiar em Deus, né? Nós precisamos confiar que Ele não perdeu o controle das coisas, da situação, e que Ele vai estar conosco, que Ele vai estar com você, que está grávida, contigo aí, que está perto de dar à luz. Creia, confie, descanse, que Deus já preparou todas as coisas para que o seu filho, né, que é uma bênção, que é uma herança do Senhor, possa chegar em segurança nesses momentos de tanto caos, de tanta adversidade que nós estamos vivendo. E nós estávamos aqui falando de Maria, né? E Maria foi uma grávida, né? Foi uma mãe que teve muitos desafios, né, na sua gestação,
Maria precisou sair de uma cidade para outra durante a sua gestação. Maria precisou ter o seu filho num lugar totalmente inadequado, impróprio, né? Uma manjedoura ali junto dos animais. Maria teve muitos desafios, mas em todos eles Deus estava cuidando de todas as coisas. Não só porque Maria estava gestando o Filho de Deus, mas porque Maria era amada de Deus, assim como nós somos, assim como você que está ouvindo esse vídeo, né, que está vendo este vídeo, que está angustiada com a situação da gestação, ou por um problema que está vivendo na gestação, ou porque nesses momentos tão difíceis que a nação, que o mundo está vivendo, você está preocupada com como será, como que vai acontecer tudo isso. Deus está cuidando de tudo isso. Deus está cuidando porque Deus nos ama, Deus te ama. Deus já havia preparado esse bebê que você está carregando, né? E Maria foi um exemplo disso, de que Deus estava ao lado dela também. Maria teve os desafios que nós tivemos para ser mãe, né? Maria cuidou do seu filho, dedicou-se a Jesus, e Maria conseguia mantê-lo sujeito. A palavra de Deus nos afirma isso, que Jesus era sujeito aos seus pais, a Maria e a José. Mas quando nós lemos o texto inicial, pode nos parecer que Jesus era um tanto ingrato, né? Ou um tanto rebelde com a sua mãe. Como poderia assim falar com a mãe? Mas Jesus tinha um propósito maior, não é mesmo? Jesus tinha uma obra a realizar. E talvez Maria não tivesse percebido que esse dia havia chegado, que aquele menino Jesus já havia crescido, né? E que ele agora estava a serviço do Pai, que ele precisava cumprir a obra que Deus havia determinado a ele que cumprisse. E assim é conosco, não é? A gente tem o hábito de achar que os nossos filhos serão eternamente crianças, né? Eternamente estarão debaixo dos nossos cuidados, da nossa proteção, e às vezes esquecemos que eles já cresceram. Esquecemos que nós precisamos respeitar esse crescimento e respeitar, né, essa individualidade, respeitar os desejos, muitas vezes, aquilo para o qual eles têm um dom, né? Nós precisamos aprender a respeitar, a conviver com isso. E talvez esse tenha sido o desafio de Maria também, né? Quando ela chegou lá, parecia que ela precisava resolver alguma coisa. Talvez ela não tivesse entendido que Jesus estava ali com um outro propósito, né? E o maior desafio que eu creio que nós temos diante de todas estas situações é, de certa forma, devolver os nossos filhos a Deus. E como assim devolver os nossos filhos a Deus? Nós vamos ler agora um texto que relata a história de Ana, né? A história muito conhecida de Ana, uma mulher que era estéril, que não podia ter filhos, né? E ela clama a Deus por um filho, e Deus lhe dá um filho. E ela promete que se o Senhor a abençoasse, ela devolveria este filho ao Senhor. E isso está escrito em 1 Samuel 1, no versículo 28, a primeira parte, que diz assim: pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali ao Senhor. Amém? Temos o desafio de devolver os nossos filhos ao Senhor. Devolver. Como assim devolver? Como eu vou fazer isso, né? Eu preciso dedicar-me a ensinar os meus filhos no caminho do Senhor. A palavra de Deus diz que nós devemos ensinar os nossos filhos ao sentar, ao levantar, quando estiverem à mesa conosco ou ao caminho. Que nós possamos ensinar os nossos filhos com os nossos atos, né? Não só com as nossas palavras. Que nós possamos encaminhar os nossos filhos, envolver os nossos filhos no reino de Deus. É uma outra forma de devolver os nossos filhos ao Senhor. Muitas vezes nós dizemos, você tem que ir para a igreja, você tem que participar dos cultos, mas nós muitas vezes estamos ausentes, distantes da obra do serviço do Senhor. Que bom que nós possamos ensinar os nossos filhos com a nossa vida, né? Ensinar a palavra, envolvê-los na obra do Senhor, desde muito jovens, para que eles possam ter um encontro real e verdadeiro com Deus. Nós precisamos orar por eles. Muitas vezes nós estamos
tão preocupados com as coisas desta terra, deste mundo, e nós esquecemos de orar pelos nossos filhos, não só pelo seu futuro profissional, não só por ele ser um médico, um engenheiro, por ele ser um grande empresário muito bem sucedido. Nós precisamos orar pelos nossos filhos para que eles tenham uma experiência real e verdadeira com Deus, para que eles não precisem experimentar o mundo para descobrir que o Senhor é o caminho. Né? Que nós possamos orar pelos nossos filhos diariamente, para que eles sejam, sim, cidadãos bem-sucedidos, pessoas com os seus sonhos desta terra realizados, mas que, sobretudo, nós possamos orar pelos nossos filhos, para que eles, desde a sua juventude, da sua meninice, encontrem o Senhor como seu único e suficiente Salvador. E uma outra forma de devolver os nossos filhos ao Senhor é ser gratos por eles. Nós sabemos que temos muitas dificuldades, às vezes, na criação dos nossos filhos, às vezes filhos rebeldes, filhos com algumas dificuldades, filhos que custam a obedecer-nos, mas nós precisamos ser gratos, orar por eles, porque foi Deus quem nos deu, né? Nós precisamos orar para que essa fase passe, para que essa dificuldade passe, mas nós precisamos ser gratos a Deus pelos nossos filhos, gratos pela bênção que temos de ter nossos filhos ao nosso lado. Muitos pais, né, muitas mães aí estão enfrentando uma dificuldade, uma diferença de idade bem grande, né? Às vezes está criando um pequenininho, está criando um jovem, um adolescente, mas esses desafios que o Senhor nos dá, Ele nos capacita a vencer se nós buscarmos a sua orientação. Que Deus nos capacite, minhas irmãs, hoje eu estou falando para as mães, mas para todos nós, para os pais, a criar os nossos filhos para honrar a Deus em primeiro lugar. Que de nada valerá todo o nosso esforço em dar a eles tudo que nós achamos necessário, se nós não pudermos criá-los para honrar a Deus, ensiná-los a honrar a Deus, honrar as autoridades, honrar a nós como pais, como mães, aos avós que muitas vezes estão tão próximos ajudando a cuidar, que nós possamos, neste mundo conturbado que nós vivemos, nesses dias tão difíceis, ensinar aos nossos filhos que existe um Deus, que existe um Salvador. E nós não podemos mudar o mundo, nós não podemos mudar a sociedade que nós vivemos, mas nós podemos mudar, ou melhor, criar um filho para conviver nessa sociedade sem se corromper, sem se perder daquilo que Deus tem preparado para ele. Então, nesses dias muito difíceis que nós estamos vivendo, eu posso dizer isso com propriedade, meus irmãos. Eu tenho orado e eu tenho falado para minha filha, principalmente, que é a mais velha, eu tenho dito a ela que nós vamos confiar no Senhor, que do Senhor virá a nossa vitória, só dele, só dele. Nós precisamos todos os dias aproveitar essas oportunidades, que são coisas horríveis, mas são oportunidades de ensinar os nossos filhos na palavra de Deus. Que Deus te capacite, que Deus te abençoe, que Deus te ajude a passar por essas dificuldades, que Deus te dê a alegria de ser mãe. Eu desejo que o Senhor possa te abençoar grandemente. Um grande abraço em nome de Jesus.